Voltamos, Brasil! Voltamos. Telefone liberado, todas as redes sociais. Quer fazer pergunta para os convidados? À vontade, gente. Esse programa vocês mandam, tá? É só escolher. Pode ligar, fazer pergunta para qualquer um. Não precisa ser, por exemplo, a Lili, que está na minha mesa maravilhosa aqui do Chá da Tarde. O doutor, que é um assunto muito interessante, que eu estou recebendo agora. Olha só, doutor Diego Tavares, psiquiatra, transtorno bipolar. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde. Tá bom, eu queria que você explicasse para a gente, numa linguagem bem simples, para a gente poder entender o que é a bipolaridade, quando acontece, por que surge, o que acontece no nosso cérebro que a gente começa a entrar nesse entrave. Bom, o transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, né? Ao contrário do que a gente acha, as doenças psiquiátricas não são doenças psicológicas. Então, são doenças do cérebro. Então, o cérebro adoece de forma neurológica, né? Perdendo visão, perdendo movimento, ou de forma química, perdendo funções, por exemplo, a capacidade afetiva de se relacionar e a capacidade de enxergar a realidade, por exemplo, no esquizofrênico, que enxerga a realidade distorcida e acha que está tendo uma visão, uma alucinação, e na verdade é o cérebro que está produzindo isso. Doutor Diego, mas a gente consegue, assim, conviver com a pessoa e deduzir? Porque tem muita gente que são pessoas chatas mesmo, assim, de praxe, né? Que tem um humor mutante, né? Não é você não, bambam. Um humor mutante, que de repente muda, acorda bem, dorme mal. Como que a gente consegue diferenciar esses tipos de humores para uma pessoa que já está com a enfermidade psíquica mesmo, que é uma bipolaridade? Quando que a gente consegue deduzir? Acho que o problema está um pouco mais grave. Bom, então assim, o humor é uma capacidade do cérebro de regular as emoções, né? Então, assim como a gente tem até as imagens aí, a pressão arterial... Você trouxe imagens para mostrar para a gente? Coloca uma imagem aí para a gente entender. Lá. Então, imagina uma variação normal da pressão do sangue. Então, lá, entre 120 e 180, se a pessoa consome mais sódio, a pressão vai subindo. Se a pessoa consome uma alimentação com pouco sódio, ela vai caindo. Então, essa é a regulação normal do corpo para regular a pressão. Sim. Quando tem uma hipertensão, que é o próximo, a pessoa perde essa regulação. Pode mudar a imagem? Então, a pessoa começa a ter, na próxima imagem, uma outra repercussão, independentemente da alimentação que ela está tendo. Então, quem desenvolve hipertensão começa a ter alteração da pressão, mesmo se a alimentação às vezes está boa ou não, porque desregulou o sistema do coração de regular a pressão. No cérebro não é muito diferente. Se tem estímulos positivos, normalmente existe uma variação do humor para cima. Então a gente se anima, a gente fica emocionado, positivo. Isso. Se existem estímulos negativos, né, volta na anterior, lá atrás, então uma despedida, um luto, alguma coisa que acontece na vida da pessoa, no anterior, a pessoa tem uma queda do humor. Então a pessoa fica mais branda, o humor fica mais baixo naqueles dias. Isso é variação normal de qualquer pessoa. Agora, por exemplo, ali, quando a pessoa tem um transtorno do humor, por exemplo, a depressão, a melancolia, o humor cai e fica naquela forma durante vários dias, independentemente dos estímulos. Então, o bipolar, ele fica na... Por que então que fala? Ele é bipolar, ele tanto fica alegre como fica bravo ao mesmo tempo. Então, os sentimentos mudam. O bipolar, ele tem uma alteração no cérebro que altera as emoções para baixo, como se fossem emoções de depressão. E depressão não é ficar triste com uma coisa, é estar num estado lento, bem para baixo, né? Negativo, um estado até destrutivo, suicida muitas vezes. Isso é muito durante perigoso. Vários meses. É uma doença que não é uma alteração de um dia para o outro, são vários períodos assim. Então ele fica neste período, por exemplo, se está para baixo, é para baixo vários dias, se está up, é para cima então, vários dias? Lá na outra imagem, a gente vê que quando tem uma alteração de euforia, de uma elevação, não é uma alegria normal. Não, a pessoa fica distorcida do que ela é. Eu tenho um amigo que eu acho que ele é tripolar, existe? Não. Porque ele passa do bipolar. Doutor, mas é complicado você conviver comigo. Eu sou quadripolar. Sério? Sou mutante, Pô, não, você nunca te vi pra baixo, não. Nunca te vi pra baixo, não. Você é sempre pra cima. Tá vendo? Mutante é tudo dobrado, né? Cada um tem um estilo de vida, né? Às vezes o estresse do Brasil e do brasileiro hoje, as pessoas também falam assim, o cara tá estressado, ele tá estressado. Vai saber a vida do cara, como é que foi? A gente já julga sem saber, né, às vezes, né? Mas é porque a bipolaridade já é uma enfermidade psíquica mesmo. É uma doença que tem que ser tratada com urgência, que pode levar a suicídio, né, doutor? Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem a depressão, que não é um estado de tristeza normal, é um estado de tristeza patológica, não tem motivo muitas vezes,
em um estado que a pessoa o cérebro lentifica em tudo, então fica sem se alimentar, fica sem conseguir pensar, fica sem conseguir ter emoções positivas, fica sem conseguir se movimentar, é o cérebro inteiro lentificado. Doutor, uma pessoa não consegue sair de um quadro de bipolaridade sozinho. Sem medicação não consegue. É uma doença cerebral mesmo. Por isso que a gente diferencia de alterações que as pessoas ele é bipolar, ele se anima. Eu acho que já virou expressão, né? Quando a pessoa é mal-humorada, alegrinho demais, as pessoas criam rótulos para tudo, né? A doença tem essa forma. E na euforia, a pessoa fica diferente da personalidade dela. Então ela fica com uma alteração de humor erotizada, sexualizada, então ela se envolve, ela fica sem dormir, o cérebro fica aceso, o contrário da depressão. Meu Deus do céu. E quem convive com ela fala, não, ela parece até que está sob efeito de substância, de droga, porque justamente as drogas, elas estimulam aquelas áreas do cérebro da doença bipolar, por exemplo. Doutor, ela atinge mais mulheres, homens, atinge adolescentes, como que é hoje? Então, as pesquisas. O transtorno bipolar é aquela pessoa que tem as duas alterações do humor. Então, não é só a pessoa que tem depressão, mas a pessoa que tem a euforia também. A euforia patológica, não é uma euforia normal. Não é normal, já vi. Então, muitas vezes no transtorno bipolar, a forma grave, a pessoa é internada nesses dois quadros. A pessoa ela tem que ser internada, porque ela não consegue viver daquele jeito. Ela não dorme na euforia e ela fica deprimida, tenta suicídio várias vezes na depressão. Desencadeia muitas outras enfermidades também, né? É uma doença que começa no jovem. Começa por volta de 13, 14 anos. 14 anos? Nossa. E se instala mesmo até 18, 25 anos o transtorno bipolar. Isso tem alguma coisa genética? Você pode ter uma herança genética aí? Normalmente o transtorno bipolar tem uma alta herdabilidade. Tem um pai, uma mãe ou um irmão acometido. Então, na depressão, a gente pode observar lá, que no anterior, na depressão ou melancolia, né, depressão pura que a gente fala, todas as funções do cérebro reduzem. Então, o humor fica para baixo, a energia, isso é abrupto, não é uma queda de energia, não, é uma importante redução na energia, da vontade dos impulsos, né, que é uma função do cérebro, né? A gente acha que a vontade é porque a gente quer fazer alguma coisa, não é. O cérebro tem que estar funcionando para a gente conseguir. E a movimentação cai. Na mania, na euforia, é tudo o contrário. Então é simples. Eles ficam empolgados demais, quer fazer praticar esporte. Não para de falar, não dorme nem 1 ou 2 horas por noite. Eu já vi. Não sente sono, né? Porque o cérebro está ativado. Está sempre ligado. Então isso é doentio, porque o cérebro tem que dormir, senão ele trava depois, ele entra no estado que ele para depois dessa euforia. Então tem o aumento dos impulsos. Então os impulsos sexuais, então a pessoa começa a ter um aumento da libido exagerado. Então muitas vezes fala assim, tem compulsão sexual. Às vezes não é. Tem que ver se não tem transtorno bipolar, porque todas as compulsões pode ser um aumento da atividade do cérebro dentro do transtorno bipolar que não está se identificando. Não adianta ficar com essa empolgação aí, todo mundo, né? Esse negócio tá empolgado aí. Porque é doentio. Muitas vezes a pessoa passa a noite tendo 10 relações sexuais diferentes, procurando isso. E muitas vezes não é identificado como um estado cerebral, mas porque as pessoas acham que doença psiquiátrica é a pessoa que está alterada no jeito dela de ser. Não, o cérebro é o nosso computador. Doutor, eu tive 2 AVCs. Eu tive uma trombose cerebral hemorrágica, não é bem? De cérebro eu fico sempre muito antenada. É complicado, toda né? vez que existe, neurônio que entra, toda vez que existe AVC, aumenta o risco de ter depressão pós-AVC. Eu entrei pós-AVC, doutor. Eu comecei, presta atenção, eu faço programa de televisão ao vivo há 27 anos. 27 anos, MC Moreno, ao vivo. Caramba, bastante 27 anos. Desde Você Decide na Globo, tudo eu fazia sempre programa de televisão ao vivo. Então, assim, Nani Mulher na Rede Mulher, que hoje é Record News... Bambam, eu fiquei 7 anos, 8 anos fazendo ao vivo, todo dia com médico. Então, assim, a gente acaba convivendo com vocês e entendendo. Quando eu tive os AVCs, a trombose cerebral hemorrágica, eu entrei, que eu fiquei 18 dias, fiquei em coma, quase morri, aquelas coisas tudo. Que eu voltei para casa, eu perdi 2/3 da visão periférica e tudo que aconteceu, eu consegui perceber que eu estava entrando num quadro depressivo. Porque eu não enxergava do lado esquerdo nada. Dos 2 campos, né? A campimetria não enxergava do lado esquerdo, então eu só enxergava para frente. Aí quando eu saía no corredor da minha casa, eu batia. Eu derrubava alguma coisa que eu não estava vendo. Quando eu estava ainda em home care em casa. Então isso começou comecei a entrar na depressão. Só que eu percebi. Falei, Nani do céu, você
convive com médicos a vida inteira. Você está entrando na depressão. O que eu fiz? Trabalhei contra, porque eu falei, não, esse quadro de você entrar na depressão, é uma depressão que você está entrando. Aí eu comecei a trabalhar o psicológico, o médico, fui em todos os médicos, o neuro, todo mundo, falou, Nani, paciência, Spider no computador, vamos desafiar o cérebro. Você tem que manter o cérebro sempre ativo, sempre jogos, filmes. E voltei, consegui recuperar a visão e, graças a Deus, consegui sair de uma coisa que eu comecei a entrar e percebi que era uma depressão. Antigamente a gente achava que depressão era uma causa psicológica, né? Então, alguém sofreu uma situação muito triste, tudo. A gente sabe hoje que as situações psicológicas, elas só pressionam, inflamam o cérebro. Então, assim, não é alguém que vai passar por uma situação difícil psicológica, um trauma aí, alguma coisa que vai deprimir. Então, para deprimir, precisa ter predisposição. E por que a trombose desencadeia, hein? Porque ela, cirurgia, né? Abre a cabeça ela também, mata regiões do muitos cérebro neurônios, né? que precisam estar ativados. E se eles morrem, a depressão pode acontecer. Perdi milhões de neurônios. Eu sou uma mulher literalmente cabeça aberta hoje, doutor. Agora, isso aí que está projetado aí, pouca gente sabe que depressão, ela pode acontecer de uma forma pura, ou seja, a pessoa tem uma depressão que ela fica toda lentificada, paralisada e com humor, com as emoções negativas, ou essa depressão mista que acontece no transtorno bipolar. Então a gente observa lá que a maior parte do cérebro da pessoa está para baixo. Então humor de depressão sem energia. Mas uma outra parte do cérebro está acelerada, que não é de depressão, que é de aceleração. Então essa depressão é muito perigosa e ela acontece no transtorno bipolar e no jovem. É uma depressão agitada, uma depressão acelerada. Então, essas depressões são as depressões que têm maior risco de suicídio. Porque a depressão... Você consegue controlar, doutor? Os pais conseguem ficar antenados se está acontecendo isso e resolver um help? Ou tem que procurar ajuda de um psiquiatra? Então, e essa depressão mista que a gente olhou atrás, ela é muito perigosa porque a depressão pura lentifica a pessoa e a pessoa fica dormindo o dia inteiro, sem tomar banho 10 dias, sem comer, sem sair de casa. A depressão mista, a pessoa fica deprimida e acelerada por dentro no pensamento. Parece que tudo vai piorando, né? À noite as coisas aumentam, os monstros surgindo. Minha vizinha pulou do prédio. Isso, então é nessas horas que a pessoa tem aumento de impulso e suicida. 6 meses atrás. Então essa depressão mista é que tem alto risco de suicídio, por isso que o transtorno bipolar, a gente acha uma doença engraçada, a pessoa tem depressão e tem euforia. Não é bem assim, a maior parte das pessoas não tem depressão e alegria no outro momento, ela tem depressões aceleradas, que não é coisa de depressão. É muito sério, gente. Nessa hora que suicida. E olha a última forma de alteração do humor do transtorno bipolar. É a pessoa estar agitada, mas com emoção negativa. Se ela tivesse agitada e feliz, ela estaria eufórica. A pessoa que está agitada no cérebro, mas com emoção negativa, ela fica violenta, ela fica agressiva, pavio curto, no trânsito, então, uma impaciente. Isso é um estado de humor, óbvio, não é um momento que alguém te irrita, é um estar assim durante alguns dias. Então, a maior parte lá, ela está energizada, agitada, impulsiva, mas o humor é ruim, essa pessoa não está bem, né? E é nesses quadros aí que a pessoa quebra a casa inteira, assassina alguém. Naqueles quadros, os bipolares já... Surto que mesmo, tem né? aquelas doenças passionais, né? Então a pessoa estava ótima hoje e ela teve um aumento de energia, de agressividade e mata alguém nesse quadro emocional, né? Então é um quadro bipolar é um quadro grave. Seríssimo. Doutor, eu ficaria horas e horas e horas e horas falando com você, mas quero te convidar para voltar mais vezes, ser o nosso psiquiatra aqui do programa. Esclarecendo mais dúvidas, mais outras enfermidades do cérebro. É muito bom, né? Porque programa ao vivo é assim, passa tão rápido, né? Mas eu quero que você volte para a gente falar mais outros assuntos, outros temas. Legal. Você pode deixar algum site, alguma rede social? A página do Facebook tem os vídeos onde a gente responde as perguntas dos pacientes, né? Eles perguntam as coisas mais engraçadas que você imaginar, né? Qual é a página? Se eu me apaixonar pelo meu médico, pelo meu psiquiatra. Então, as pessoas, essa pergunta é a mais antiga que tem, né? As pessoas perguntam de tudo. Normal, lá, isso aí é carência mesmo. Vai apaixonar por qualquer um, por ginecologista, pelo produtor, pelo diretor. Essa história a gente já conhece há século, né? É fácil. Fácil. Isso é carência. Resolva a carência que você não vai se apaixonar, não, meu bem. Não se envolva.
Isso. Um médico é um profissional, então vai ser dificílimo você se apaixonar por psiquiatra, até porque ele vai estar cuidando da sua cabeça o tempo todo. Hashtag não é uma boa. É, isso Qual aí. é o Face? A página do Psiquiatra Diego Tavares no Facebook. Certo. Obrigada, Obrigado. viu, querida? Adorei você. Ficaria horas e horas aqui, viu? Obrigado. É um assunto muito interessante. Adoro pautas interessantes, gente inteligente. Osmar, tem pergunta aqui para os meninos? Nossa, Vamos Nani. pra essa sala tricotada. Olha esse tênis, hein? Nós abrimos as redes sociais aqui para as perguntas pro MC Moreno e já são muitas. Então tá lançada a hashtag MC Moreno no A Tarde é Show, tá certo? Ó, tem pergunta aqui das suas fãs. Já tem gente na linha Tem também na agora. linha, então? Eu falei? Vamos lá. Qual dos dois? Primeiro o telefone? Vamos lá. Alô? Alô? Com quem falo? Com a Larissa? Oi, Larissa, tá falando de onde? De São Paulo, cidade de Tiradentes, Zona Leste. Bem-vinda, querida. Pela idade é super jovem. Quer fazer uma pergunta? Sim, À vontade. de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para MC Moreno. É claro, pela voz jovial já acertei de cara, você viu? Nem precisei de estar ali cataróloga, viu? Pode, ó, todo seu. MC Moreno é todo seu. Diga, querida. Eu posso fazer um pedido também? Aí, ó, a resposta eu não sei qual vai ser. Pedir você pode, né? Ao meu alcance. Gustavo, Oi. eu queria saber se um dia você encontrasse com uma fã sua na rua e ela corresse para te abraçar, se você continuaria abraçando ela ou você, sabe, deixaria de lado? Eu abraçava ela e não soltava mais. Olha só, pois é. Ela perguntou mesmo, ela já tinha feito a pergunta aqui pra mim. tinha feito a Se pergunta. você Tá encontrar certo. uma fã na rua que venha correndo e te abraçar Ó, e gente, te um beijar... artista abraça, sim. Um artista que gosta do público, abraça. Imagina, maior carinho, vive né? do Respeito público, quando o público vem, né? Pô, tá igual o doutor ali que falou que aquele estrela lá. Não, acho que tem que ter, né? Tem que ter esse carinho, né? O público é que nossa movimenta vida, né? a vida de A gente se vocês. expõe A gente ali pra vive do poder... público. tá, com Vive essa do público, ainda paciência. mais ele, que canta, né? Garoto novo, 19? Isso, Tá 19 voando, anos. tá voando. Não. Vai a pergunta, Osmar. Mais perguntas. Sou fã do MC Gustavo Moreno. Acabei de tatuar uma música dele. Olha isso. Manda Deve ser foto uma- pra gente. Eu já pedi Legal, a foto, manda tô pra- esperando, hein? Laiane, manda a foto pra gente ver. O que você acha das tatuagens dos fãs? Então, eu não recomendo a fazer na pele, né? Se, tipo, guardar no coração pra mim já leva de bom tamanho. Mas se quiser fazer pra mim, é mais um gesto de carinho aí que eu agradeço com grande carinho também. E sempre aí essa motivação aí pra mim. A Cauane dos Santos, quando você vai a Minas Gerais? Estamos te Uai, aí esperando, falando no meu uai. estado, aí tem que ir. Cadê o empresário? Marcar show, hein? Contratantes, já vai hashtag aqui, contratantes do meu Brasil todo. Ah, vou dar uma dica, gente, tá aí. Vou aproveitar o momento. Aproveita, Vou aproveitar que pra tamo ao falar vivo. uma coisa séria que eu fiquei sabendo ontem, viu? Todos os artistas, todas as pessoas que vierem aqui, tô sabendo que tem algum engraçadinho se passando por contratante de Belém do Pará, tá? Que quando os artistas estão saindo dos programas de televisão, estão ligando, tentando aplicar um golpe. Então eu já aviso isso pros empresários, pra todo mundo, os contratantes. Quando sai do programa, eles estão ligando, falando, eu vou contratar o show. Aí ele fala a seguinte armação. bastante. Olha, eu depositei a mais o valor. Você pode devolver depois, a desconta bate no show? É truque. Então, por favor, né? Tenha Envelope o vazio respeito. também, né? Que eles colocam envelope vazio, né? Coloca e fala que Fala, quando... embarca aí, né? Não, Se eu tentaram pagar uma pegar, pessoa que você veio no vai ver programa. só, pai, se eu te pegar. Então assim, já Se eu vamos te avisar. pegar, você vai ver. De Belém do Pará, para todos os empresários aí que Belém querem do Pará, saber. ele é? É, a Eu pessoa... vou em Belém te caçar. Deixa comigo. Mas feio, Tô te porque rastreando. tentou com uma pessoa que veio aqui, com o JP cantou. Uau. O JP. Fizeram isso, diz que mandou a mais, se poderia desenvolver e depois comprovar. Gente, golpe nos dias de hoje, pelo amor de Deus, né? Hashtag vai a dica, é todo mundo muito ligado. Quer fazer um contrato? Por favor, qual o telefone para contratantes sérios? Pra contratar o MC Moreno, pode ligar no meu contato mesmo, que é no meu empresário. É 2748-6796. Você fica rindo aqui, ó. Pode ir lá, pode ligar, pode contratar. Também Tem tem, dois um telefone daqui? aqui embaixo, Tem aqui, dois ó. aí, ó. 947286183. O meu nunca coloca ali, mas tá bom. Você já passou? Eu passo toda hora daí. 9583-20577. Falar com o Fabinho ou o Rafael. Pode ligar lá, contratar, que a gente vai com o maior orgulho fazer aquele super show pra vocês. Você tem nice. corpo de baile? Como que é? Seu Como? show? Tem corpo de baile, sozinho? Como que é?
Clube de balé. Tem o baile com banda, tem o baile sem banda, só com DJ também. Ah, quando tiver um na ZL, você me chama? Chamo, pode deixar. Na ZL Maior prazer. Vamos? Bora, né? Telefone do seu pra contratar. O pessoal coloca aí meu site, bambamutante.com.br. Libera, por favor, aqui no GC, vamos lá. Olha lá, olha lá, o Bambam Instagramzinho, oficial. Bambam. Olha lá, Bambam. youtuber. YouTube meu tá oficial. bombando. Vai bater 600 mil, né? 4 meses, né? 600 mil inscritos. Agora é que eu vou voltar a dar um gás nele, que eu parei, né? O pânico me consumiu muito. Né? Inclusive, domingo agora... gravar de novo, né? Domingo agora tem um show marcado na Patriarca Bar do Juiz. Se quiserem constar, tá convidada. O maior prazer aí, Bambam também convidado. Deve fazer matinê bastante também, né? Matinê. Mais debutante. O maior público meu assim é mais os jovens, assim. Pega né? menininho ou não? Como que é? Sempre rola, né? Esses dois. Chefe é chefe, né, pai? Ó, começou o clube do Bolinha aqui. Eu vou dar um recadinho aqui, eu já volto, viu, meninos? Fica à vontade. Nessa idade pode tudo, Bambam. Vamos lá, gente. Presta atenção, você que tá em casa, hein? Olha só, o que tá faltando aí na sua casa, hein? Quer ter uma televisão completa aí? Venha pra nova Claro HD TV, gente. Líder em canais HD. Tudo que a sua família quer assistir tem, meu amor. Com pausa e gravação da programação. Só na Claro HD TV, com a vantagem de 2 pontos de TV totalmente gratuitos. Isso mesmo. Veja só, são 2 pontos totalmente grátis. Preste atenção, vamos lá, hein? Que a Claro tem novidades para você. Quer fazer ligações locais à vontade para telefones fixos de qualquer operadora? Claro Fone no Combo Multi, gente. É verdade, ligações à vontade para telefones fixos de qualquer operadora. Quer saber outra novidade? Now na Claro HD TV, gente, isso mesmo. Now é o maior serviço de vídeo sob demanda do Brasil para você assistir no computador ou tablet, tá? Ou smartphone. Você define o que quer assistir e quando quer assistir. Tem coisa melhor? Aproveite. Tudo isso é por quanto? R$ 49,90 por mês. Isso mesmo. Durante 3 meses no Combo Multi você só começa a pagar em setembro. Exatamente, R$ 49,90, tá? Super barato, preço super bacana de promoção, hein? Durante 3 meses no Combo Multi, só paga em setembro. Faz o seguinte, ligue agora mesmo e esclareça qualquer dúvida. 0800 031 2121. 0800 031 2121 e assine o que há de melhor na programação para toda a sua família. Ligue agora, 0800 031 2121. TV completa, 2 pontos totalmente grátis, ligação grátis, viu, gente? À vontade para qualquer operadora, na Claro HD TV, tudo isso por apenas R$ 49,90 por 3 meses, viu? Mensais, tá, gente? Não é 3 meses esse pacote, por 3 meses o pacote. Combo Multi, somente na Claro HD TV. Ligue agora, 0800 031 2121, gente. Aproveita que a promoção, claro que é excelente. E aí, meu chefe? Mas fala, né? Chega em casa, eu fico muda, né? Vamos fazer o nosso risoto? Vamos. Então vamos Andiamo. lá. A gente coloca um fiozinho de azeite pra gente poder derreter a manteiga. Sim. Aí colocamos a manteiga. É só auxiliar de cozinha. Fico só na louça. Nada light. Não, é light sim. O fio de azeite... Vamos dar uma derretidinha. É a quantidade que você malha, meu filho, você pode comer até um boi. Exatamente. Boi no rolete, nossa. Faz tempo que eu não sou convidada pra ir num boi no rolete, adoro. Opa! Porco no rolete, boi não, eu gosto dessas É bom, coisas. hein? Mineira, já viu, né? Mineira, um boi no rolete é bom. Então, gente, olha, depois que a manteiga tá derretendo, a gente vem e coloca o arroz. A gente vai dar uma fritadinha nesse arroz arbóreo, tá? Vamos dar uma boa fritada nele, misturar bem ele na manteiga, para incorporar bem, tá? Certo. Ok? Ok. Vamos incluir a cebola. Você vai falar, poxa, mas a cebola não era para fritar? Não. A cebola, nesse risoto, ela entra agora junto com o arroz, para ela poder cozinhar junto com o arroz, tá? A mesma coisa que a gente for fazer aquele arroz normal em casa, a gente não mistura a cebola. Sim. Esse aqui a gente está misturando a cebola agora. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar o vinho. Sim. E vamos colocar uma xícara de vinho branco. Tá? Vamos colocar uma xícara de vinho branco. Nani, é muito importante que o vinho branco seja um vinho seco e não frutado. Sim. Tá? Então, quando for comprar o vinho para cozinhar, sempre tenta comprar um vinho que não seja frutado.
Ok? Ok. Colocamos aqui o vinho branco, pegamos a concha. E vamos pegar, adicionando devagarzinho o nosso caldo de legumes. Ok? Vamos deixar cozinhar. Mas na frente a gente prepara o prato. Certo. Deixa você à vontade, então. Eu vou para um rápido intervalo comercial, viu, gente? Aproveita e mande as perguntas, hein? Que a gente volta já já. Libera o som, DJ.